Olá pessoal, eu sou o Wesley e finalmente chegou a hora de dar o start no meu projeto de lendo Sarah J. Maas. E para o primeiro vídeo desse projeto, é claro que tinha que ser o primeiro livro lançado da autora. Como vocês já puderam ver também pelo título do vídeo, pela thumb, eu vim falar com vocês sobre Trono de Vidro. E esse é um projeto que eu estou bastante animado de falar sobre ele aqui no canal, de fazer esse projeto e trazer as minhas opiniões sobre essa série tão famosa e tão adorada por tanta gente, principalmente os leitores de fantasia jovem no geral. Antes de eu falar um pouquinho mais sobre esse livro aqui, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário e um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Então vamos lá falar sobre Trono de Vidro. Eu também vou falar um pouquinho para vocês sobre a Lâmina da Assassina, mas esse aqui eu não terminei de ler ainda, mas eu já tenho algumas opiniões legais para compartilhar com vocês. Eu sei que Trono de Vidro dispensa qualquer apresentação tantos anos depois do lançamento desse primeiro livro, tantos anos depois da finalização dessa série, apesar desse mundo baseado em contos feéricos, histórias feéricas da Sarah J. Maas continuar através de Acotar, através de Cidade da Lua Crescente, mas, claro, como sempre, eu vou fazer uma apresentação rápida do que é esse universo, como a história começa. Aqui nós vamos ter o ponto de vista da Celina, não sei, como é que vocês pronunciam o nome da protagonista de Trono de Vidro, porque eu não tenho certeza ainda de como é que se faz essa pronúncia. Nós vamos ver ela no início aqui do livro, já com 18 anos, e ela está trabalhando, ela é uma escrava nas minas de Endovier, por conta de alguns crimes que ela cometeu no reino de Adarlan. E a Selena, ela é a maior assassina de Adarlan. É uma assassina conhecida por ser totalmente impiedosa, mas ninguém exatamente sabe como é a aparência dela. Só sabe seu nome, Selena Sardotian. Ninguém nunca viu seu rosto, ninguém sabe qual é a idade dela. Aqui nós sabemos que ela tem 18 anos. E por isso é uma surpresa para muitas pessoas quando elas veem a cara da Selena, porque elas veem que ela é apenas uma menina, e essa menina é responsável por ter essa fama de ser a maior assassina do reino de Adarlan. E é basicamente isso que vai acontecer. A Selena, ela vai acabar sendo convocada pelo filho do rei de Adarlan, o príncipe Dorian, e ela vai ser contratada para ser a campeã do Dorian, num torneio que o rei de Adarlan está promovendo para escolher o seu próximo campeão, na verdade o seu assassino. E o rei de Adarlan é um cara também totalmente impiedoso. Ele basicamente destruiu o reinado de várias outras famílias de outras regiões desse mundo aqui, que agora eu esqueci o nome, deixa eu só conferir aqui, Erília, na verdade, o mundo de Erília, e ele saiu conquistando território atrás de território. É um cara impiedoso, ele mata rebeldes, mata famílias reais, tudo apenas por poder, por território. E parece apenas ainda bem no iniciozinho, existe algo mais sombrio por trás dessa sede de conquista desse cara. É essa a premissa. Nós vamos ver a Selena saindo lá das minas de Endovier, e a promessa de ela ganhando o torneio, ela vai ter que servir o rei como sua campeã por alguns anos até que ela possa se ver livre e perdoada de todos os crimes. Esse é um primeiro livro com uma premissa relativamente simples, é basicamente um torneio, só que eu já quero deixar um detalhe aqui que foi algo que eu não gostei tanto, porque o torneio em si não é aquele um torneio. Os participantes, eles não disputam entre si, disputa, digamos assim, física e luta entre eles, não pelo menos até as fases finais desse torneio. São basicamente algumas provas que esses participantes têm que cumprir ao longo de um certo período de tempo, e isso acaba tirando a atração, pelo menos na leitura, de você se importar de fato com esse torneio. Ele serve muito mais como um pano de fundo para justificar algumas outras coisas que acontecem ao longo da leitura, como por exemplo, alguns assassinatos misteriosos que acontecem com alguns participantes do torneio. Nós vamos vendo, do ponto de vista da Selena, esses assassinatos que não é ela que comete. Ela está vivendo a vida dela lá no reino de Adarlan, no Castelo de Vidro. Quando os corpos dos mortos são encontrados, eles estão em um estado totalmente deplorável, totalmente destruídos. Ninguém consegue suspeitar exatamente do que está acontecendo ali.
E por isso que eu acho que essa parte do torneio não é exatamente um grande atrativo do livro. Eu esperava mais disso. Eu comecei o livro sem saber muita ideia do que era, como tudo ia ser apresentado para mim. Eu esperava um pouquinho mais dessa parte do torneio, só que não foi exatamente a coisa mais atrativa. Eu já digo para vocês de cara que eu tô começando pelo menos Trono de Vida ali nos primeiros 2 livros, os primeiros 3 livros, aceitando o que a Sarah J. Maas quiser me entregar aqui nessa experiência de leitura, porque eu sei, eu tenho uma noção basicamente, vendo uma opinião ou outra sobre a série, que ali a partir do 3º livro, 4º livro, é que a série ela dá uma virada maior para se tornar algo mais grandioso. Eu sei que o 4º livro é um dos livros mais adorados pelos fãs, para muitos é o melhor livro, pelo menos até onde eu vi, então eu estou aceitando basicamente o que vier e aproveitar, claro, a experiência. Vamos logo falar assim de personagens. Eu gostei mais ou menos, eu acho, da maioria deles. A Celaena é uma personagem que ela ficou aqui na minha mente porque tem uma coisinha em relação a ela. Nós temos essa visão dessa personagem que é uma assassina impiedosa, então você espera uma personagem geralmente fria, com um humor mais fechado, não aceitando tanto as brincadeiras assim, e você de certa forma até conhece esse traço de personalidade da personagem em alguns pontos do livro. Só que algo que não diria que me incomodou ao longo da experiência, só que eu acho que faz um contraste muito forte com esse lado da Celaena, é o fato de, mesmo que ela seja uma garota ainda, ela tem apenas 18 anos, ela viveu uma vida miserável lá nas minas de Endovier, mesmo que não tenha sido por um tempo tão longo assim, coisa de 1 ano apenas. Só que quando ela chega ali no reino de Adarlan, no Castelo de Vidro, com o tempo nós vamos também sabendo que a personagem ela nutre um certo ódio pela família real de Adarlan. Aí quando ela chega lá, ela fica totalmente deslumbrada por aquilo que ela tá vendo. Aí eu fiquei sem entender. Ok, ela odeia essa família, ela odeia esse castelo, odeia como esse castelo parece, ela odeia basicamente tudo que faça qualquer referência ao reino de Adarlan. E quando ela chega naquele lugar, ela fica deslumbrada por tudo aquilo. Eu sei que muito disso também tem o fato do Dorian ser esse personagem que traz a Celaena para esse lado. O Dorian e o Chaol, ou Chaol, né, para os íntimos, para quem conhece o personagem, geralmente a pronúncia mais comum aqui no Brasil é o Chaol. Só que de fato, essa parte de uma Celaena mais deslumbrada, mais bobinha, eu diria mesmo, é bobinha, é algo que contrasta demais com essa figura dessa assassina impiedosa que eu gostaria que tivesse sido melhor trabalhada. Eu espero que eu tenha me feito entender nesse sentido da Celaena, mas ela como personagem é uma personagem muito interessante, ela é uma personagem que tem um pano de fundo também interessante, ela tem um passado que ainda pra gente é um pouquinho misterioso, e eu vi só uma partezinha dele aqui em A Lâmina da Assassina, só que assim, é um ponto muito inicial ainda, eu acho que a gente não vai ver muita coisa, a gente começa A Lâmina da Assassina com a Celaena ainda com 16 anos, ela já é uma assassina bem experiente com 16 anos, quase fazendo 17. É uma Celaena diferente da personagem que a gente vê quando ela chega lá no Castelo de Vidro, mas tirando esses pontos, é uma personagem que de fato eu gostei bastante. O Dorian é um personagem... É aquele personagem masculino que você exatamente não vai nutrir nenhum afeto por esse personagem em quase nenhum momento do livro. Ele tem algumas atitudes legais, mas ele basicamente durante a maior parte do livro é aquele galã que acha que vai conquistar o coração de todas as mulheres, e a Sarah J. Maas até tenta colocar alguns elementos de maior profundidade do personagem para a gente conseguir se apegar um pouco mais a ele, e principalmente em relação ao relacionamento do Dorian com o pai dele, que é um relacionamento conturbado. Ele é um personagem, ele é um príncipe que está sendo preparado obviamente para assumir o reino de Adarlan. Isso obviamente pode mudar, mas o Dorian está sendo preparado para ser o rei de Adarlan. Só que existe esse confronto porque o pai dele tem uma visão, o Dorian tem outra, e é um personagem que fica muito desconfortável, principalmente nesse viés conquistador do pai dele. Só que nessa parte de personalidade mesmo, o Dorian não é um personagem
tão profundo assim, ele não acrescenta em muita coisa. Eu não sou muito fã das interações dele com a Celaena e com outros personagens, principalmente o Chaol, que para mim é o melhor personagem, o personagem mais bem trabalhado do livro, mesmo que novamente não ganhe muita profundidade. Isso, em relação à profundidade, eu falo daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. Mas o Chaol é um personagem que me chamou mais a atenção. Ele é o capitão da guarda de Adarlan, então ele é essa figura de autoridade. Ele basicamente é quem controla todos os passos da Celaena ali dentro do Castelo de Vidro, porque ela afinal é uma assassina, ela está sobre o serviço do reino participando desse torneio, então todo mundo tem que ficar de olho, porque a Celaena a todo momento está pensando, apenas uma chave de braço aqui eu teria matado esse cara. Todo momento tem isso no livro e a Celaena olha para a pessoa e já imagina como é que ela vai conseguir matar ela só porque a pessoa falou atravessado, olhou atravessado para ela. São algumas situações engraçadas que ficam um pouquinho repetitivas, mas são engraçadas. E o Chaol tá aí para controlar um pouquinho mais disso. E falando no Chaol, gente, eu juro para vocês, eu quero muito saber como esse personagem que, apesar de turrão, apesar de ser um cara sério e chato, às vezes com as regras principalmente, vai se tornar um dos personagens mais odiados disso aqui. Alguém me explica o que... Não, na verdade ninguém me explica não, porque eu não quero saber spoiler. Mas eu tô de verdade muito curioso para saber como é que o Chaol vai sair de um personagem até legal, e para mim o melhor personagem do livro, para um personagem odiado. Tô realmente curioso para saber. Eu falei um pouquinho sobre falar de profundidade ali. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a escrita da Sarah J. Maas e com o que eu achei da trama no geral. A escrita da Sarah J. Maas, por ser o primeiro livro, por ser um livro que ela escreveu muito, mas muito jovem, eu sei um pouco da história da escrita de Trono de Vidro e como ele chegou até esse ponto. É uma história bobinha, sem muita profundidade, que não vai muito longe, ela não vai muito longe na construção de mundo dela, então ainda tem muita coisa muito vaga. Eu já vi opiniões de algumas pessoas que os dois primeiros livros são muito próximos nesse sentido, e que apenas no terceiro livro é que a Sarah J. Maas ela abre o escopo do mundo dela, da construção de mundo dela, para de fato apresentar, dizer o que a Trono de Vidro veio. Algo ainda bobinho, mas que é interessante de se ler. Obviamente esse aqui é um livro de fantasia jovem, então os jovens vão gostar, principalmente pela fluidez. Eu não posso reclamar nem um pouco disso. É um livro que, se eu tivesse sentado para ler ele num dia, eu teria conseguido ler ele num dia. Eu li em 3, 4 dias, eu acho, mais ou menos. Então disso não posso reclamar da fluidez da história, de como o livro ele mantém o leitor interessado nela, mesmo que não seja uma história exatamente que ainda vai chegar e chocar a gente de verdade. E mais ainda eu mantenho a minha opinião, ainda é um livro bobinho, ainda é um universo bobinho e que tem bastante coisa para crescer, para ficar mais profundo, ganhar alguma profundidade de fato, mas eu gostei muito. E aqui eu quero entrar justamente logo em A Lâmina da Assassina, que eu não vou falar muito das minhas opiniões sobre essa história, mas tem um ponto em relação a esse livro aqui que eu quero trazer de comparação com o Trono de Vidro, que é justamente nessa parte da Sarah J. Maas saber desenvolver a escrita dela. E até onde eu sei, Lâmina da Assassina saiu depois do terceiro livro. E aqui, logo no iniciozinho, é muito perceptível o quanto a escrita da Sarah J. Maas já evoluiu de primeiro livro dela escrito para o quarto livro escrito dela. Então, gente, tem uma evolução e eu estou muito curioso para ver como é que isso vai funcionar dentro da saga principal. Mas eu li até agora 2 histórias aqui de Lâmina da Assassina e já gostei muito de como, em poucas páginas aqui, 115 páginas mais ou menos, a própria capacidade da Sarah J. Maas de desenvolver o mundo dela, e nem tanto de construção de mundo, porque eu acho que não importa tanto assim para a saga principal, mas para contextualizar alguns pontos ali do passado da Celaena. Só que ela trabalha melhor as descrições de cenário, as descrições dos personagens, as relações entre eles, as próprias interações, enfim. É um livro que funciona muito bem, eu já consegui perceber essa evolução dela. Vai ser estranho um pouquinho, regredir um pouquinho lá no segundo livro quando eu voltar para ele, talvez, mas isso me deixou um pouquinho mais animado para a continuação do andamento da série. E eu acho que é isso que eu tenho a dizer para vocês sobre esse meu iniciozinho aqui para conhecer Trono de Vidro da Sarah J. Maas. Eu não vou dizer que eu saí super empolgado para o próximo livro, mas eu continuo empolgado com essa série, eu continuo com esse meu compromisso de terminar todo o universo da Sarah J. Maas até o último livro publicado dela. Então eu vou sim ler Trono de Vidro completo e seus spin-offs, vou ler sim a Cotar, seja o que Deus quiser, o que vai sair disso.
vou ler sim Crescent City e os próximos livros que sair. Dependendo de quando eu alcançar o último livro de Crescent City, ali eu vou decidir se eu quero, tenho interesse em continuar nesse universo, ou se eu vou só parar ali. Mas enquanto eu estiver lendo, enquanto eu estiver livros para ler desse universo, eu vou continuar. Depois eu decido o que é que eu vou fazer. Mas foi um bom início, sim, eu dei 3 estrelas e meia para esse livro. Continuo animado para Trono de Vidro, mesmo que não tenha sido um livro que me deixou fascinado ainda. E obviamente eu recomendo, se você é um jovem e está procurando o que ler de fantasia jovem, vá conhecer Trono de Vidro. Eu tô curioso para saber o que é mais que esse universo férico da Sarah J. Maas tem a entregar. Fiquem de olho que eu acho que talvez em fevereiro eu ainda traga um vídeo sobre o segundo livro e também falar um pouquinho mais sobre o que eu achei de Lâmina da Assassina. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário e um joinha. Compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Então é isso, vou ficando por aqui por hoje. Em breve eu volto para falar um pouquinho mais sobre essa saga aqui, porque eu estou de fato bem animado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.